Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 26 de janeiro, quarta-feira, você vai conferir. 32 milhões de reais. Esse foi o valor total das restituições determinadas pelo TCE em 2010. E ainda, confira o que é uma medida cautelar. É o TC Notícias que está no ar. Olá, tudo bem? Hoje o TC Notícias vai te explicar o que é uma medida cautelar e como ela pode evitar o mau uso dos recursos públicos. Fique atento à reportagem. A medida cautelar é um instrumento judicial que visa impedir o desvio de finalidade dos recursos públicos por parte dos gestores. Essa ferramenta é imediatamente utilizada quando existem indícios de que a ação do administrador pode causar um dano ao erário. Medida cautelar é um instrumento processual que tem como objetivo garantir a efetividade de uma futura decisão do Tribunal de Contas. E essas medidas cautelares têm como objetivo também resguardar o erário de eventuais desvios ou a própria dilapidação do patrimônio público. A medida cautelar pode ser solicitada quando um administrador público, no exercício de sua função, retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção nas contas, causar danos aos cofres públicos ou agravar esse dano, e tornar difícil ou impossível a reparação do prejuízo. A medida cautelar pode ser aplicada pelo procurador-chefe do Ministério Público de Contas ou pelo conselheiro relator do processo, por meio de julgamento singular. Neste caso, o pedido deve ser submetido à homologação do Tribunal Pleno. Em 2010, o TCE se utilizou desse recurso em 13 processos. Uma medida cautelar pode afastar temporariamente o titular do órgão ou entidade, provocar a indisponibilidade de bens do gestor, sustar ou suspender procedimentos como uma licitação, por exemplo, além de outras medidas de caráter urgente. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Deschamps, explica a importância da medida cautelar para evitar o mau uso do dinheiro público. O objetivo principal é garantir efetividade às decisões do tribunal. O tribunal adota imediatamente essas medidas para garantir ou resguardar o erário, evitando assim, num momento posterior, correr atrás de eventual restituição aos cofres públicos. Todo cidadão também pode contribuir para a efetividade de uma medida cautelar. O cidadão pode acompanhar o cumprimento dessa determinação do tribunal e, se caso o gestor descumpri-la, o cidadão poderá denunciar ao Tribunal de Contas por meio da ouvidoria. Você, cidadão, que perceber qualquer tipo de irregularidade na administração do seu município, pode fazer uma denúncia na ouvidoria do TCE. Mais informações no portal do Tribunal de Contas. As multas e as glosas são penalidades que podem ser aplicadas aos gestores públicos pelo TCE. Só em 2010, o tribunal determinou a devolução de 32 milhões de reais. Confira os detalhes dessa matéria agora. É como voto, senhor presidente. É como voto. Esse é o voto, senhor presidente. É como voto. Este é o voto, senhor presidente. É como voto, senhor presidente. Durante o exercício de 2010, os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso aplicaram um total de R$ 2.800.000 em multas. Esse montante foi distribuído em 2.102 determinações para um total de 828 gestores públicos. Para que você entenda, as multas são aplicadas em casos de irregularidades como falhas contábeis e procedimentais, atraso no envio de informações, não cumprimento de determinações, entre outras. Uma das explicações para esse aumento foi o fato do tribunal ter intensificado o controle externo concomitante, ou seja, durante a realização do feito. O Tribunal de Contas, a partir de 0, de 2, de 5, de 48 horas, já recebe essa informação eletronicamente, começa a dar o tratamento de controle externo, tem a oportunidade de citar o gestor a título de alerta para que ele promova correções, para que ele promova melhoria, e em não sendo adotadas medidas de melhorias, o gestor é citado em medida cautelar para rever um ato
E, enfim, é um processo ou um sistema de controle externo em tempo real que permite ao Tribunal de Contas liberar o bom administrador, ele sabendo, olha, eu estou agindo corretamente, vou em frente, ou obstar o mau administrador, que tentando cometer uma fraude, ele termina por ser coibido pelo Tribunal de Contas no tempo certo. Com as glosas, que é a determinação para que o administrador devolva com recursos próprios o dinheiro público que foi gasto indevidamente ou em casos de desvio de recursos, não foi diferente. Durante o exercício de 2010, o TCE determinou a devolução de R$ 31.900.000 ao erário. Esse montante foi distribuído entre 162 gestores e 182 penalizações. As determinações de ressarcimento são referentes às contas anuais de 2009, em que se constatou desvio ou não aplicação de recursos públicos nas denúncias, representações e tomadas de contas que tramitaram no TCE no ano passado. Nós ficamos por aqui. Esta e outras edições do TCE Notícias continuam disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Até amanhã neste mesmo horário. Tchau! Mãe, que buraco é esse? Moço, a parede da casa que o senhor me vendeu já tá rachada. Olha, a construtora falou que é assim mesmo. Mas relaxa, a senhora vai ganhar um lindo quarto. O direito que você tem em casa, o Código Civil também garante nas obras públicas. Elas são feitas com o seu dinheiro. O gestor tem até 5 anos para exigir o reparo nas rodovias e prédios públicos. Quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie ao TCE, Tribunal de Contas de Mato Grosso.